Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, depende da hora que vocês estiverem a ver este vídeo. Então pessoal, na primeira aula de hoje, para a primeira aula, nós vamos falar de números racionais. Então, dos números racionais, nós temos vários, nos números racionais nós vamos falar do quê? Vamos falar de números inteiros, vamos falar de números simétricos, vamos falar do valor absoluto, vamos falar das operações e tudo mais. Eu sou Musa Alves e serei o vosso professor e amigo nessa jornada. Bora pro vídeo, let's go! Então pessoal, para nós começarmos a nossa aula, nós temos que perceber primeiro o que são números inteiros relativos. Então essa é a nossa unidade, números racionais. Então nossa primeira aula são números inteiros relativos. Números inteiros relativos. Bem, pessoal, não se preocupe muito com a caligrafia, não é tão bonita. Vamos mais nos preocupar com o conhecimento. Bem, então, números inteiros relativos. Como é que nós vamos definir isso? Então, a melhor forma de perceber o que eu acho é indo diretamente para a tabela ou indiretamente para a reta graduada. Então, vamos desenhar aqui uma pequena reta. Aqui valor 0, 1, 2, até mais infinito. Essa reta está no eixo x, menos 1, menos 2, até menos infinito. Então, antes de nós definirmos o que são números inteiros ou números inteiros relativos, nós devemos perceber o que são números naturais, que se dá pela letra N. E também o que são números negativos, que se dá pela letra, não sei, acho que não existe. Então, os números inteiros relativos. Então, antes de nós falarmos dos números inteiros relativos, vamos perceber os números naturais. Os números naturais, em alguns manuais, ou alguns professores, ou alguns livros, defendem que o zero faz parte dos números naturais. Outros dizem que não faz. Então, eu não sei. Eu praticamente vou de acordo com o que eu estudei na minha vida, que o zero faz parte. Também com o manual em que eu estou a ler, que o zero faz parte do número natural. Então, o número natural, se nós seguirmos aqui a ordenada ou essa linha, teremos que os números naturais partem do zero até mais infinito. Quer dizer que todo número, incluindo 0, 1, 2, 3, até lá, fazem parte dos números naturais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 3000, 4000, 4 bilhões, 100 bilhões, sei lá o que é. O mais infinito, até onde nós não vamos conseguir contar, até onde o computador também não vai conseguir contar. Então todos esses são números naturais, incluindo 0. Então aqui são números negativos. Então se vocês forem a ver aqui, temos aqui direita, temos aqui o 0 que divide, e temos aqui a esquerda. Então todos os números que estão à direita do 0, incluindo o próprio 0, chamamos de números naturais. Todos os números que estão à esquerda do 0 chamamos de números, vocês que são espertos, negativos. Então, já sabemos que são números naturais, que são números negativos. Então, por que nós devemos saber essas duas definições antes de ir para números inteiros? Isso é porque, se nós adicionarmos números naturais mais números negativos, isso será igual a números inteiros, que representa-se pela letra Z. Então, quer dizer que tudo isso, saindo do menos infinito até o mais infinito, são números negativos. Em alguns manuais, o Z vem dessa forma, assim, com 2 traços. Acho que não importa muito. Então, já definimos o que são números inteiros relativos. Isso é uma coisa muito importante. Quer dizer que todos os números que você tem conhecimento até hoje, tirando os números imaginários, fazem parte dos números inteiros. Quer dizer que até agora, nesse exato momento, números inteiros são os posses dos números. O que quer dizer? Se vocês forem observar, se nós desenhamos aqui uma bola, ou vamos falar de conta que esse é o mundo, é o planeta Z, o planeta de números inteiros. Então nós diríamos que o quê? Nós diríamos que os números naturais, que representam pela letra N, estão dentro do planeta Z, tanto quanto os números negativos. Percebem? Então quer dizer que todos esses englobam. Então nesse caso nós podemos concluir o quê? Podemos concluir que números naturais está contido
no números inteiros. Isso aqui é uma coisa importante. Percebe? Bem, então depois de nós já termos percebido o que são números inteiros e o que são números naturais, o que são números negativos, vamos para o nosso segundo tópico. Qual é o nosso segundo tópico? Números simétricos. Então, depois nós concluímos aqui, teremos que números inteiros será igual a que menos infinito. Vamos ter aqui menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, t em diante. T mais infinito. Tudo isso aqui faz parte do Z. Vamos aqui fechar e começar o nosso segundo tópico. Números simétricos. Bem, os números simétricos são nada mais, nada menos que aqueles números que tem mesmo tipo tem o mesmo valor absoluto, mas sinais diferentes. Nesse caso, é o mesmo número, mas com sinal diferente. Vamos aqui desenhar também o nosso eixo novamente. Temos aqui 0. O que vem a seguir do 0? Vem 1. O que vem antes do 0? Menos 1. Então, podemos concluir com o quê? Que 1 e menos 1 são simétricos. Ou vamos tentar de novo aqui. 2 menos 2. Vamos dizer que menos 2 e 2 são simétricos. O que isso quer dizer, pessoal? Vocês foram observar. O número não mudou. Aqui continua 2, aqui continua 2. O que difere é que tem sinais diferentes. Se for ver o 2 positivo, daqui à frente tem um mais que não se escreve. Então aqui é menos 2 e mais 2. Como eu disse com a definição do número simétrico, são o mesmo número, mas com valores com sinais diferentes. Então, por isso temos aqui 1 e menos 1 são simétricos, 2 e menos 2 são simétricos, 3 e menos 3 são simétricos, 4 e menos 4 são simétricos. Menos aqui temos menos 1000 e 1000, esses também são simétricos. Então, independentemente do que é qualquer número igual com sinais opostos, a esses nós chamamos de simétricos. Então, depois de sabermos a simetria, é daí que surge uma propriedade. Uma propriedade muito importante e muito usual na matemática. É a nossa primeira propriedade do canal ou do vídeo. Propriedade 1. O que diz essa propriedade? Diz que a soma de números simétricos é sempre igual a 0. Quer dizer, se você tem qualquer número simétrico somando entre eles, vai ser igual a 0. Por exemplo, se nós tivermos menos 1 mais 1, será igual a 0. Menos 2 mais 2 será igual a 0. Por quê? Porque isso é a mesma coisa de se escrever o quê? 1 menos 1. Só inverter a ordem. É igual a 0. Isso é a mesma coisa de escrever o quê? 2 menos 2 é igual a 0. Menos 1000 mais 1000 é igual a 0. É a mesma coisa de dizer o quê? 1000 menos 1000 é igual a 0. Então, não interessa qual é a ordem, não interessa qual é o número, qual é a quantidade. Se forem simétricos, sempre será igual a 0. Então, esta aqui é a nossa primeira propriedade. A soma de números simétricos é sempre igual a 0. Então, já falamos aqui dos números simétricos. Depois de falarmos de números simétricos, falamos da simetria. Vamos aqui a seguir falar sobre o valor absoluto, que é o nosso terceiro tema de hoje. Valor absoluto. Em outras palavras, módulo de um número. Então, qual é a definição do módulo do número? A definição do módulo do número é simplesmente o quê? Qualquer valor que está dentro do módulo é igual àquele mesmo número, mas com sinal positivo. Nesse caso, nós temos aqui entre parênteses x, parênteses não, entre isso aqui, sei lá como se chama isso aqui. Essas barras. Então, isso será igual a esse mesmo valor, mas no sinal positivo. Então, isso é o valor absoluto. Nesse caso, por exemplo, se nós tivermos aqui menos 1, módulo de menos 1 será igual a 1. Então, essa é a definição do módulo ou a definição do valor absoluto.
Então é daqui que surge a segunda propriedade, que o módulo de um número é igual àquele mesmo número, mas com sinal positivo. Não interessa se o número é negativo ou positivo, será sempre igual a mesmo número, mas com sinal positivo. Essa é a nossa segunda propriedade de hoje. Mas o que é isso de módulo, bem? Módulo também é conhecido como a distância. A distância de um número para o outro. O que acontece? Nós temos aqui menos 2, temos aqui menos 2, temos aqui 2. Então, o módulo é a distância, o valor absoluto, a distância de onde? A distância de menos 2 até o 2. A distância desses dois números em relação ao 0. Então, o que acontece? Nós queremos saber qual é a distância de 0 até 2. Nós sabemos que o quê? Que é 0, 0, 1, 2, não é isso? Então, quer dizer que a distância desses aqui são duas unidades. Então, podemos concluir que o quê? Que o módulo de 2 é igual a 2. Percebe? Então, qual é a distância do menos 2 até 2? Claro que você vai dizer que o quê? Que a distância de menos 2 até 2 são menos 2. Mas na matemática não aceitamos distância como um valor negativo. Então, como transformar esse valor num valor positivo? Colocamos este valor dentro do módulo. Então, daí que teremos que o módulo de 2 é igual a 2. O módulo de menos 2 é igual a 2. Então, se vocês forem a ver, a distância de 0 até menos 2 é igual à distância de 0 até 2. Então, daí que vocês forem a ver, se vocês forem baixar nessa propriedade, a propriedade que o módulo de qualquer número, não interessa se é positivo ou negativo, será igual àquele mesmo número, mas com valor positivo. Então, nós acabamos de provar aqui. Isso aqui é um módulo. Isso aqui é a propriedade. Vamos experimentar ver com outro número. Se nós colocarmos aqui 0, colocamos aqui, por exemplo, 3, menos 3. Então, qual é o módulo? Qual seria a distância de 0 em relação a menos 3? Tiramos aqui módulo de menos 3, será igual a 3. Então, quer dizer que a distância de menos 3 até 3 são 3 pontos. Tanto quanto ao módulo de o quê? De 3 até 0. Será igual a quê? 3. Então, isso aqui é a distância. Isso aqui é o valor absoluto. Percebe? Então, se vocês forem prestar uma atenção, você vai falar que o quê? Que o valor absoluto e que o módulo é a mesma coisa dizer que o número simétrico é a mesma coisa que simetria? Não. Não. Preste bem atenção. Simetria é o mesmo número, mas com sinais diferentes. Módulo é o que? Transforma aquele número, não é isso? Transforma aquele número, não interessa se é positivo ou negativo, mas o valor sempre será positivo. A distância sempre será positiva. Módulo é a distância desse número em relação ao 0. Enquanto que a simetria não tem a ver com a distância. Não sei se vocês conseguem perceber aqui. Então, terminando o módulo, vamos entrar na quarta e última parte da nossa aula de hoje, que também é a parte mais importante, que são as regras operacionais. Pessoal, perdoem muito minha letra, né? Para eu não escrever bem. Regras operacionais dos números inteiros. Então, pessoal, eu como não quero deixar o vídeo muito longo, de modo que vocês apanhem só no meio da aula. Eu sei que a aula está interessante, estão a perceber, mas não quero deixar o vídeo muito longo. Então aqui só vou dar um breve resumo. E a próxima aula vamos falar simplesmente e diretamente sobre essas regras operacionais. O que nós vamos ver aqui nas regras operacionais? Antes de nós falarmos disso, pessoal, eu também quero vos falar que eu tenho um outro canal do YouTube que falo sobre curiosidades da China. Então trago lá muitas curiosidades, muitos fatos, muitas histórias, incluindo vlogs. Vocês têm curiosidade em ver como que a China, podem clicar no primeiro link do comentário, vai dar acesso direto ao meu canal. O nome do canal é Discover China e eu é que faço lá os vídeos. Então, se vocês tiverem curiosidade, podem ver no canal. Então, continuando, nas regras operacionais, vamos saber as coisas muito mais básicas. Regras de operação. Regras de operação ou sinais. Aqui é aquele mais, menos, sei lá que muita gente tem dificuldade com isso.
Então, primeiro temos o quê? Primeiro temos mais, menos, menos. Então, primeiro em Z, nós temos adição, temos subtração, não é isso? Mas antes dessa coisa toda aqui, né? Vamos lá perceber aqui nessas regras. Vamos pegar essa regra tipo da multiplicação, tanto quanto na adição, e tanto quanto na divisão. Então, vezes ou divisão, vezes ou divisão, vezes ou divisão. Então, independentemente do que, a regra é a mesma. Como vocês vão conjugar sinais é a mesma coisa. Devem saber conjugar sinais, porque isso é muito importante, conjugar sinais. Então, temos aqui mais, aqui menos, aqui mais. Então, o que nós teremos? Mais vezes mais. Mulher e mulher. Não, desculpem. Homem e homem é igual a 2 homens. Então, é igual a homem. Positivo, positivo é sempre positivo. Nesse caso, mais vezes mais é mais. Mais dividido por mais é mais. Simples. Vamos. Mais vezes menos. Tem um homem e tem uma mulher. Então não podemos dizer que esse é o homem, não podemos dizer que essa é a mulher. Mas na matemática nós dizemos que isso é negativo. Vamos supor que você está triste, você está doente. Mas também está um pouco bem, mas não está lá tão doente assim. Então você está mais ou menos. Mas o diagnóstico é que você está doente, mas você tem força de comer. Então, nesse caso, seguindo o diagnóstico, você ainda está doente. Então temos mais vezes menos, será igual a menos. Vamos saltar isso um pouco, vamos para esse de baixo. Tanto quanto, se mais vezes menos é menos, ou mais dividido por menos é menos. Então quer dizer que menos dividido por mais, ou menos vezes mais, será igual a mais. Então aqui está certo. Agora, onde é que fica complicado? É aqui. No menos vezes menos, ou menos dividido por menos. Essa é que é a dor de cabeça. Essa é que é a parte que complica muitas pessoas. Então, o que acontece? Se nós temos menos vezes menos, a pessoa vai dizer que não, isso é igual a positivo, porque é negativo, tanto quanto positivo é positivo, então negativo com negativo tem que ser negativo. Está errado, pessoal. Negativo com negativo é igual a positivo. Então, nesse caso, menos vezes menos é igual a mais. Então, como vocês podem se lembrar disso? Vocês vão dizer que mais vezes mais é igual a mais. Então, menos vezes menos também é igual a mais. Separa em ordem. Depois tem mais vezes menos é igual a menos. E menos vezes mais é igual a menos. Então, essas são as regras de sinais. Tanto quanto eu coloquei de vezes, aqui também podem colocar divisão. O resultado não vai alterar. Então, pessoal, para a aula de hoje é só isso. Falamos dessas quatro coisas. E no próximo vídeo vamos falar das regras operacionais. Vamos aprender a adicionar, a dividir, a multiplicar com números racionais. E acho que é isso. Não quero deixar o vídeo muito longo. Já são quase 20 minutos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se subscrevam se gostou, dá aquele gosto. Se quer partilhar para alguém, partilha. O objetivo desse canal mesmo é simplesmente explicar, dar a matemática do básico até o mais avançado. Nós aqui vamos aprender desde essas coisas básicas que vocês estão a ver aqui, essas regras de sinais, até limites, derivadas, para muita coisa lá à frente. Isso vamos evoluir gradualmente. Então, o objetivo do canal é esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E lamento se o vídeo for muito longo. Vou tentar ser mais breve nas próximas aulas. E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça, a matemática não é difícil. Se você perceber bem a matemática acaba se tornando uma verdadeira magia. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fui!